Bom dia, meu nome é Daniele. E o meu nome é Lucas. Nós trabalhamos na governança eletrônica, na CEPLAG, e somos um dos administradores do SEI. Hoje nós vamos passar o módulo SEI avançado e vai começar a pauta agora. Vamos lá. Então, falando um pouquinho da pauta, que o SEI não é e-mail. Vamos falar também um pouquinho de texto padrão e documento modelo, a dica sobre o bloco de assinaturas, bloco interno e bloco de reunião, a diferença deles, a duplicação de processos, anexar processo e vincular processo, acompanhamento especial. SEI não é e-mail. As comunicações por e-mail devem continuar para agendamento de reuniões, troca de informações, dúvidas de trabalho entre as áreas, boletins e demais campanhas internas. Então, o pessoal normalmente empolga demais com o SEI. Claro que a gente quer que o SEI seja expandido, mas às vezes empolga tanto que quer fazer tudo pelo SEI, né? Às vezes ele marcava uma reunião, ligava para a pessoa e marcava uma reunião, pedia uma informação por telefone ou por e-mail. Então, aqui a gente quer deixar bem claro que o SEI não é para isso, né? O SEI não veio substituir o e-mail, não veio substituir outros sistemas. Ele veio para substituir o que é em papel. Então, para você saber o que colocar no SEI, é só lembrar. Antes eu fazia no papel, eu colocava um ofício no papel, então ele vai para o SEI. Eu pedia reunião por ofício, né? Pode ter área que seja mais legalista que pedia. Aí você pode até continuar pedindo, mas a gente recomenda que não utilize o SEI para agendamento de reuniões, troca de informações, que ele seja utilizado mais para documentação. Ok? Então vamos lá. Texto padrão e documento modelo. A gente entende que esse é um dos grandes ganhos para o usuário de produtividade. Por quê? Porque os usuários já podem fazer a sua resposta padrão e reaproveitá-la. Mais do que isso, você consegue buscar respostas de outros usuários, aproveitar documentos já construídos por outros usuários e fazer o seu padrão de resposta, ou de ofício, ou de memorando, ou de qualquer outra coisa, né? Então, é bem simples. Eu vou mostrar para vocês no sistema como fazer um texto padrão no documento modelo. Você vai no texto padrão, né? Aqui em cima, clica, e aqui tem alguns testes que a gente já fez. Vou criar um novo teste, né? Você põe o nome do seu texto padrão, né? Texto padrão treinamento. Vamos fazer um ofício de resposta, por exemplo. E coloca aqui a sua resposta, né? Em razão da legislação vigente, a demanda está aprovada. Vamos supor que esse texto, que você já tem um padrão de resposta. Você insere o padrão de resposta, salva e pronto. Toda vez que você for iniciar um documento, né? Vou iniciar um documento dentro de algum processo, vocês podem colocar aqui, vamos supor que é um ofício, né? Que a gente cadastrou um ofício. Então, a gente coloca aqui, ó, texto padrão. E aqui a gente já vai ter, ó, texto padrão treinamento, que a gente acabou de cadastrar. A gente preenche as informações do documento, né, os metadados, e quando nós criamos esse documento, ele já vem com o texto padrão preenchido. Olha que coisa boa, gente. A gente inicia o texto padrão, né? Cria o nosso texto padrão e sempre vai iniciar os nossos documentos de acordo com esse padrão. A gente pode utilizar para ofício, para memorando, para termo de referência, para edital. Então você coloca o modelo do seu órgão, lembrando que ele é válido somente para a sua unidade, que é essa que está aqui em cima. Cada unidade terá que fazer os seus próprios textos padrão, não é? Isso. E documento modelo, que é basicamente bem parecido, não é, Dani? Mesma coisa. Como é que a gente faz? A gente clica no documento e assinala aqui que ele é um documento modelo. Salva esse documento modelo, por exemplo, teste treinamento.
E da mesma forma como padrão, a gente vai poder iniciar novos documentos com o texto deste documento. Então, é uma possibilidade enorme de reaproveitar os documentos no SEI. Então, vamos supor, eu quero iniciar uma nota técnica. Eu nunca fiz uma nota técnica, eu nem sei por onde começar uma nota técnica. Aí eu tenho a curiosidade de escrever aqui, ó, nota técnica. E dou um Enter. Eu acho diversas notas técnicas públicas, né? No caso, a gente achou essas 42 mil notas técnicas, algum texto que tenha nota técnica. Então, eu posso ir em um documento público, achar essa nota técnica, já achei essa nota técnica, e transformar ela em um documento modelo. Essa aqui, no caso, não está assinada. Vou pegar esse aqui como exemplo. É um documento público, então eu posso colocar como modelo, meu modelo de favoritos, e reaproveitar documentos feitos até por outras pessoas, outras áreas. Isso dá uma facilidade para a gente, né, de reaproveitamento. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né, Dani? Comenta também a possibilidade de colocar o documento modelo com o número do documento, que pode criar também. Verdade. Então, vamos lá. Falei para a gente, Dani, que eu vou guiando. Ao iniciar um documento, por exemplo, um acordo, você pode colocar o número do documento aqui, que ele serve como modelo. E o número do documento é esse entre parênteses, que é o CPF do documento. Então, ele é único no sistema com esse número. Então, você pode copiar, ao invés de salvar ele como modelo, e simplesmente colocar aqui. Então, se você clicar aqui no ícone, você copia. É um macete para vocês. E confirma os dados. E você vai ter um novo documento com o texto do antigo, o que vai facilitar demais a criação documental. Você tem que gastar tempo com o mais importante, né? Dar agilidade ao processo. Então, você economizou aqui, provavelmente, minutos preciosos da administração pública, aproveitando documentos de outras pessoas. Ok? Vamos lá. Enviar processo versus bloco de assinatura. O pessoal tem, às vezes, uma confusão sobre esses dois conceitos. Então, são dois conceitos completamente distintos, né? O enviar processo, que é esse ícone aqui em cima, eu vou passar lá, você permite que outras unidades adicionem documentos no processo, mas não permitem que outras unidades alterem os documentos já adicionados. Então, por exemplo, eu já tenho um ofício no meu processo, encaminho para a Dani, vamos supor que a Dani é do jurídico. A Dani vai poder colocar uma nota jurídica, mas ela não vai poder mexer no meu documento, porque, né, eu estou dando a permissão para adicionar documentos no processo quando eu envio um processo. E o bloco de assinatura é o oposto, né? Eu permito que as outras unidades alterem os documentos inseridos, mas não permito que as outras unidades adicionem documentos ao processo. Aí o bloco de assinatura a gente recomenda que utilize para coletar assinatura ou para produção colaborativa de documentos, né? Quando uma ou mais unidades fazem um documento, editam um documento. Então, se eu coloco o bloco de assinatura para a Dani, ela vai assinar o meu documento, ela vai alterar o meu documento, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas ela não vai adicionar novos documentos ao processo, ok? Se eu colocar ela no bloco de assinatura e enviar o processo para a área dela, ela fará os dois, que é um acesso mais completo ao processo. Beleza, gente? Então, os ícones são esses, as funcionalidades são essas. Você vai mostrar? Vamos mostrar, então. Enviar o processo é esse aqui. Eu envio o processo para as unidades, por exemplo, para a DCGTIC, ao qual eu trabalho. Então, estou permitindo que a DCGTIC inclua novos documentos. Lembrando que a gente pode enviar para mais de uma, né? Vamos supor que eu vou enviar para o gabinete. Aí envio para o gabinete, né? Aqui, né? A gente está no ambiente de produção, então não vamos enviar. Beleza? E o bloco de assinatura? Você clica no documento e clica aqui. Na hora que eu incluo num bloco de assinatura, né? Um teste, por exemplo, a unidade deste bloco
está habilitada a editar esse documento. A gente tem um manual específico para o bloco de assinatura que está no treinamento SEI básico. Então, aqui a gente só está dando algumas dicas complementares. Esse treinamento, a gente pressupõe que você já tenha feito o SEI básico. O bloco de assinatura ele funciona de duas formas. Quando você coloca documentos não assinados no bloco de assinatura, as pessoas, as unidades que você deu acesso, vão poder editar este documento, né? Então, se você vai mandar um documento para o gabinete, mas o seu gabinete gosta de dar sugestões de texto, então você pode colocar no bloco de assinatura sem assinatura, que aí vai ter uma edição colaborativa. E pode ficar tranquilo, viu, gente? Que a edição colaborativa, a gente vê todas as versões de edição. Vamos ver aqui onde que eu vejo as versões. Versões do documento. Esse aqui só teve uma edição, então vamos editar de novo. Eu edito ele, vamos supor que eu escreva alguma coisa aqui, salvo, e toda vez que eu salvo o meu documento, eu tenho as versões, quem salvou e quando salvou. E eu ainda consigo comparar as versões. Aqui, ó, o que está de azul foi adicionado, tá vendo? E o que vem de vermelho é que foi deletado. Deixa eu deletar alguma coisa para vocês verem. Salvei. E aqui eu comparo as versões. Agora temos 3 versões. O documento inicial, as 3 foi eu mesmo que editei. Aí, ó, vem de vermelho o que foi deletado. No caso, né, esse texto. Então, você pode adotar edição colaborativa tranquilamente, né, colocando os documentos não assinados no bloco de assinatura. Perfeito? É necessário clicar... todos os integrantes do bloco podem editar o documento, né? Então, se tiver muitos integrantes, pode ser que, na hora que salva, que ele grava no banco de dados. Então, toda vez que salvar, vai criar uma nova versão. Perfeito? A partir do momento que o primeiro assinou o documento trava para edição. O que acontece? As pessoas estão editando esse documento, o primeiro assinou. Ninguém mais edita, né? Porque senão, né, uma assinatura vai ficar inválida. Mas a unidade dona do documento, é a que criou o documento, ela consegue ainda quebrar as assinaturas e voltar para um documento original. Vamos supor que alguém no bloco de assinatura apague todo o documento e assine. O trabalho está todo perdido? Não. A unidade dona do documento consegue recuperar as versões iniciais. E a caneta não fica preta durante o processo de bloco de assinatura. Ou seja, o documento ele ainda não é o final, ainda dá para você dar uma editada nele. A partir do momento que ele sai do bloco de assinatura e outra pessoa vê o documento, a caneta fica preta. Vamos lá, gente. Pulei aqui um pouquinho, sem querer. E documentos assinados, Dani? Qual que é o comportamento? Quando coloca no bloco de assinatura, as unidades, né, só podem assinar, não vai poder mais editar. Então, a caneta já vai para o bloco de assinatura preta. Então, aí, nesse caso, é quando você passa um documento que ele não pode ser editado e, na verdade, só precisa de outras assinaturas. Então, você coloca ele já assinado e as outras unidades que vão poder assinar já entra, assina e devolve o bloco. Isso aí. Então, esse bloco de assinatura, ele é utilizado quando você já tem um documento formatado, não quer que ninguém edite e só colete a assinatura. Então, você já coloca ele assinado no bloco. Perfeito? Vamos lá. Próximo passo. Acompanhamento especial. É muito simples, mas é muito útil na nossa avaliação. Por isso, a gente resolveu reforçar esse ponto. Por quê? Você sempre vai buscar, né, os documentos dos processos que você atuou. E se você não colocar no bloco de assinatura, você vai depender da busca. Não, do acompanhamento especial. Acompanhamento especial. Aí você vai depender da busca. Então, por exemplo, Lucas, escrevi meu nome aqui, eu achei vários documentos, tá vendo? 29.548
documentos com a palavra Lucas. Claro que eu vou refinando a minha busca. Ah, quem gerou fui eu. E dou uma pesquisada. Agora, só 21. Então, a gente tem se a gente coloca no acompanhamento especial, a gente acha de uma maneira mais fácil. Como que eu coloco no acompanhamento especial? Eu clico no processo, clico em acompanhamento especial e escrevo aqui, ó, teste treinamento. Aí você pode colocar meu processo de compras, ou as compras de tal coisa, ou então é o processo que eu atuei, ou então é meu pedido de recursos humanos. Então e coloca o grupo, né? Isso aqui é só uma base de teste e salva. A partir do momento que você salvou, aparece um olhinho. Quer dizer que você consegue achar esse processo aqui no canto esquerdo. Aqui, ó, teste treinamento. Então, ele vai estar aqui. Por que é bom, gente? Porque a gente orienta que vocês concluam os processos. Que essa caixa tem que estar vazia. Então, você tem que deixar essa caixa o máximo, com menos processos possíveis. Porque aí você está dando vazão para a sua rotina. Ok? Então, para você achar o processo depois que você concluir, você coloca no acompanhamento especial. Então, como eu já coloquei, eu já posso concluir o meu processo. Que está tudo tranquilo. Não tenham medo de concluir os processos, porque você pode reabrir a qualquer momento. Por exemplo, esqueci de colocar um documento lá que era essencial para o andamento do processo. Você reabre, insere o seu documento e depois conclui novamente o seu processo. Perfeito? Então, você concluiu, ele sai da sua caixa de tarefas e você consegue gerenciar. Uma caixa cheia é uma analogia para uma mesa cheia de papel. Então, se a sua mesa está cheia de papel e está cheia de processos, tem alguma coisa errada. Se a sua caixa está muito cheia de processos, tem alguma coisa errada. Então, você tem que dar uma vazão para esses processos o máximo possível. Perfeito? Bloco interno e bloco de reunião. A gente sempre no módulo básico, a gente reforça o bloco de assinatura, que é o mais importante dos três, que a gente já até deu algumas dicas a mais. Mas bloco interno e bloco de reunião acaba que a gente não coloca muito no treinamento básico. Porque até você entender bem o sistema, a gente acha que esse é um módulo a mais, é um plus. O que é o bloco interno? Muito parecido com o acompanhamento especial, gente. Funciona da mesma forma. Você coloca em um bloco interno e depois consegue ter acesso a esse processo. Mas por que tem os dois? Às vezes você pode colocar com dimensões diferentes. Como assim dimensões diferentes? Vamos supor que eu coloco em acompanhamento especial o objeto do processo, por exemplo, compra de computadores. Vou colocar qualquer grupo aqui, viu, gente? Só para salvar. E lá no bloco interno, eu posso colocar... eu coloco em bloco interno com o nome da pessoa que tá fazendo o processo, por exemplo. Aí, para isso, eu coloco incluir em bloco. Aí, põe aqui, ó, novo bloco interno. Lucas J. Carvalho Araújo. Ok? Então, eu insiro no bloco interno com o nome de quem está tocando o projeto. Então, eu posso fazer esse jogo para organizar os meus processos. Perfeito? Então, eles podem ser complementares. Mas se você for escolher um, eu oriento que utilize o acompanhamento especial, que ele é mais completo. Bloco de reunião. Esse tem utilidade sim, gente. Para você dar acesso aos processos restritos sem dar a permissão para incluir documentos. Vamos supor que eu tenho um processo restrito. E eu tenho uma reunião com um outro setor
que eu acho que eles queiram entender o processo, que eu quero que eles deem sugestões. Então, eu posso colocar em bloco de reunião. Vamos fazer isso aqui. Bloco de reunião. Novo. Funciona igualzinho o bloco de assinatura, viu, gente? Reunião com gabinete. Coloco aqui a unidade. Eu vou colocar a unidade que eu atuo, que é a DCGTIC. Salvo. Aí lá no processo, da mesma forma como um bloco de assinatura, eu vou colocar em bloco, incluir em bloco. Então, incluo e, igual no bloco de assinatura, gente, vou lá e disponibilizo o bloco. A partir desse momento, o que acontece? As unidades que eu dei acesso, no caso só a CPLAG e DCGTIC, poderão enxergar os meus documentos restritos e também os documentos não assinados, né? Então, às vezes você está fazendo um documento, não está com segurança quanto a ele, e aí você coloca no bloco de reunião. Beleza, gente? Então, muito simples. Única dica que o ícone, né, Dani? Isso, eu já ia falar. Então, pode falar essa parte. Que o ícone, tanto do bloco interno quanto de bloco de assinatura, são os mesmos. O que vai variar é onde você clicou. Caso você clique no processo, ali em cima, ali, ó. Então, vai aparecer o mesmo ícone, porém, é para incluir em bloco, né? De reunião ou bloco de interno. E o de baixo é só quando você clica no documento. Aí deixa eu ir em outro documento aqui. Opa, deixa eu incluir um documento aqui, só para vocês verem a diferença. Pronto, aí, quando está clicado no documento, aí tem o mesmo ícone, porém está escrito incluir em bloco de assinatura. Até a descrição é diferente. Lá de cima é incluir em bloco e esse incluir em bloco de assinatura. Então, aqui inclui em bloco de assinatura e quando você clica no processo, inclui em bloco, que é o de reunião e o bloco interno. Beleza, gente? Vamos para o próximo. Opa! Anexar processo versus relacionar processo. São esses dois ícones aqui, ó. São diferentes? Sim. E são utilizados em situações distintas. Anexar processo. Ele amarra os processos em todos os sentidos. Fazendo novamente a analogia com papel, é como se eu pegasse um processo, furasse esse processo, colocasse dentro de outra pasta e amarrasse esses dois. Então, isso significa que o quê? Que ele agora é tramitado em conjunto, né? Ele vai para um lado e o processo filho também vai com ele, né? E também ele não pode mais ter documentos. O filho, assim, ele não é mais um processo, é só uma parte de um processo. Vamos mostrar como é que faz? É importante, gente, você vai ter que pegar o pai, viu? Não confundam. Você primeiro, vamos supor que eu queira anexar esse processo de baixo ao de cima. Essa funcionalidade é exatamente igual ao CIGED e ao centro. Não muda nada. Então, eu clico no processo pai, clico em anexar processo, coloco o número dele, pesquiso, anexo. Tem a mensagem: após a anexação não será possível incluir ou alterar documentos no processo. Somente poderá ser cancelado pelo administrador. Então você não pode desfazer. Ok? O processo filho não tinha documentos, por isso não deu. Então vamos fazer o contrário. Eu vou pegar esse aqui e colocar nesse aqui. Pesquisei, anexei. Então ele passa a ser uma parte integrante do processo, mas ele não consegue
mais ter novos documentos. Então, ele encerra a sua parte. Isso é útil para quê? Para quando você realmente tem dois processos que versam sobre a mesma coisa e você quer uni-los. Beleza, gente? Próximo. Anexar processo. Relacionar. Opa, aqui, ó, relacionar processo. Relacionar processo. Ele é totalmente diferente, gente. Quando eu relaciono o processo, um processo cita o outro e vice-versa. Não tem um superior ao outro. Não existe um pai ou um filho, ou uma mãe ou uma filha, né? O processo de compras e execução de despesas. Esse é um caso que a gente cita. Você faz todo o processo de compras com os documentos necessários e esse processo finalizado num contrato, né? Assinado com o fornecedor, de forma digital, viu, gente? Já é para assinar com o fornecedor utilizando o SEI. Nada de imprimir papel. Aí você encerra esse processo e depois inicia a execução deste contrato, né? Que você vai ter notas fiscais, você vai atestar as notas fiscais no SEI. Inclusive, viu, gente? Atestar as notas fiscais no SEI. Não é para imprimir a nota fiscal e carimbar. Vamos abolir o carimbo, por favor, né? E você pode relacionar o processo de compras com o de execução. Então, toda vez que chegou o material ou serviço, você vai atestar a nota fiscal e isso vai fazer parte de um processo. E você pode relacionar, né, com o processo de compras. Vamos relacionar um para a gente ver? Agora eu quero relacionar o processo este daqui com este aqui. Como é que eu faço? Eu clico em qualquer um dos dois, né? Como eu disse que não tem pai, o anexar eu tinha que clicar no pai. O relacionar, eu clico em qualquer um dos dois. E clico neste botão aqui, ó. Relacionar. Achei. Isso. É esses dois que são as duas setinhas. Pesquisar. Adicionar. Pronto. Eu relacionei um processo, agora cito o outro. Então, eu tenho facilidade para navegar entre esses processos, né? E o outro também cita o um. Então, você relacionou um com o outro e você pode desrelacionar a qualquer momento, né? Remover o relacionamento. Agora é importante, só a unidade que relacionou, assim como tudo no SEI, viu, gente? Ela pode remover o relacionamento. Vamos para o próximo. Aí agora vai falar um pouquinho de vídeos no SEI, né? Sobre as informações do SEI. Estão disponíveis na internet, tem muito material, tem muito vídeo. Você joga no Google, às vezes a funcionalidade que você tem alguma dúvida, você pode jogar direto no Google e colocar, por exemplo, como bloco de assinatura do SEI. Um exemplo, você vai achar alguma coisa, não necessariamente o material daqui de Minas, mas você pode achar de qualquer outro estado que tenha feito. Então a gente colocou algumas sugestões de vídeos aí para vocês. Isso aí, gente. Tem muita coisa na internet. Então, assim, não precisa aguardar treinamentos específicos, porque o SEI é intuitivo. E tente achar no Google mesmo. Assim, é bem tranquilo. Você consegue achar vídeo no YouTube. Aqui, apareceu um manual. Então, tente, o que você tiver dúvida, joga no Google, joga no YouTube, que você com certeza vai achar alguma coisa. Beleza, gente? Eu só esqueci de falar esse ponto aqui, ó. Duplicar processo. Que ele estava meio fora de ordem. O que é esse duplicar processo? Gente, a gente copia todos os documentos de um processo para outro, né? E ele é útil quando? Às vezes eu tenho um processo instruído que é igual para todas as minhas regionais, por exemplo, né? Então, eu vou lá, copio todos os documentos e aí ele já inicia um novo processo com todos os documentos. Então, o SEI traz facilidade, sim, para dar agilidade na construção dos documentos. Beleza? E é dessa forma, né, que a gente encerra o nosso módulo 1. Espero que você continue vendo a gente aí no módulo 2.